Existe uma pergunta que atravessa todo o livro A Morte de Ivan Illich, que talvez seja uma pergunta mais difícil que a gente possa se fazer na nossa vida. E se toda a minha vida tivesse sido errada? Esse vídeo é sobre isso, sobre uma vida que talvez tenha sido vivida corretamente, mas tenha sido completamente errada. Sobre o que acontece com alguém que passa anos seguindo normas sociais, ocupando posições esperadas, fazendo o que deveria fazer e só percebe depois de muito tempo que talvez não fosse essa vida que gostaria de ter vivido, que talvez tenha se afastado da própria vida. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro de Leon Tolstói, A Morte de Ivan Illich, que traz uma questão fundamental aqui nesse livro, que é a seguinte questão, a seguinte problemática: o Ivan Illich e a morte do desejo perante as obrigações e as normas sociais. Antes de continuar com esse vídeo, eu queria avisar para você que vai ter spoilers do livro. Mas na minha percepção, eu acredito que não atrapalha a sua experiência de leitura, porque o que eu vou falar aqui, falar sobre o livro, sobre as minhas percepções sobre esse livro, né, o que eu fui analisando ao longo que eu fui lendo, né, enfim, é completamente diferente, completamente outra coisa, outro lugar, outra linguagem, outra percepção da que você vai ter lendo você mesma, você mesmo, o próprio livro, né, da sua experiência de leitura, que é sempre singular. Mas se você não quiser saber absolutamente nada, não quiser levar nenhum spoiler, digamos assim, é melhor você ler o livro primeiro, depois você vem assistir o vídeo. E aí você tira as suas conclusões, se você concorda, se você não concorda comigo, ou enfim, trazer também aqui nos comentários o que você achou do livro, o que você viu, para além do que eu trouxe aqui também no livro, o que você achou. E caso você tenha interesse de adquirir esse livro, eu vou deixar também o link de compra aqui embaixo na descrição. Você comprando pelo meu link, você ajuda aqui o canal e não paga mais, nada mais além disso. E para terminar, se você gosta desse conteúdo de literatura, clínica, reflexões sobre a vida, trazendo literatura para essa conversa, te convido a você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e você me ajuda também. Então, se puder, curta o vídeo e se inscreva aqui. Então, esse livro, A Morte de Ivan Illich, já está, né, no título, é o livro sobre morte, mas também é o livro sobre a vida, e na verdade é a coexistência desses dois, vida e morte coexistindo ao mesmo tempo na história. Porque o Ivan Illich, ele não começa a morrer quando ele adoece. Na verdade, ele vai percebendo que essa morte, ela vai acontecendo aos poucos ao longo da vida, ele vai agonizando à medida que a sua vida vai acontecendo. E ele vai perceber isso depois, né? Ivan Illich agoniza por uma vida que ele não viveu. Essa história nos convoca o tempo todo para perguntas no sentido: o que escolhemos e o que podemos fazer com essa vida que nos acontece? Qual seria o sentido da vida se não houvesse a morte para nos confrontar o tempo todo sobre o que fazemos da nossa própria vida? Será que a morte está tão distante assim? Será que pensar sobre a morte nos faz distanciar da vida? Ou seria justamente o contrário disso? Ivan Illich, ele não percebeu que ele ia se aproximando da morte. Na verdade, ele foi percebendo isso na medida que ele ia se afastando da própria vida. E isso foi acontecendo muito lentamente, quase silenciosamente, isso vai acontecendo na vida dele. Desde muito cedo, ele já vai taxando para a sua própria vida o que ele vai ser no futuro, o que ele vai ser pela sua vida inteira. Ele vai deixando isso muito taxativo, né? Muito rígido sobre o que ele vai ou o que ele deve fazer da sua própria vida. Tem um trecho, inclusive, que eu quero ler para vocês. Como estudante, ele já era exatamente o que viria a ser para o resto da vida. Um jovem muito capaz, alegre, sociável, de boa paz, embora rígido no que considerava serem suas obrigações. E ele considerava suas obrigações o que quer que os seus superiores
assim considerassem. Ou seja, desde o início, ele pautava a sua vida a partir de uma pergunta: o que esperam de mim? O que o outro espera que eu seja? E a partir disso ele foi construindo e fazendo a sua vida. Então ele tinha também um certo fascínio pela posição social que ele ocupava. À medida que ele ia subindo de cargo ali no campo jurídico, ele ia gostando cada vez mais. Tem um trecho que fala assim: Ivan nunca abusou da sua autoridade, mas a consciência desse poder só aumentava o fascínio pela posição que ocupava. Então ele tinha um encantamento, né? Ele gostava dessa posição de poder que ele ocupava também. Então era uma identidade construída a partir desse lugar social. E assim foi também a sua decisão em relação ao casamento. Tem um trecho no livro que ele vai falar dessa forma sobre a escolha de se casar. Então, o casamento lhe traria satisfação pessoal e, ao mesmo tempo, ele estaria fazendo o que era considerado correto pelas classes mais altas. Ou seja, esse desejo ele aparece muito misturado com essa adequação social, com essa necessidade de pertencer a uma classe, de ser visto como uma classe superior, por esses superiores como uma existência legítima. Então a vida do Ivan Illich vai sendo construída a partir de um roteiro pronto, né, sobre aquilo que ele pensa que ele deveria fazer para ocupar esses espaços vistos como superiores, como melhores, como ali onde eu devo estar. E aí ao longo da história, né, essas coisas como esse espaço do trabalho, esse espaço do casamento, da família, vão desmoronando de alguma forma, vão tornando um pouco mais difícil para o Ivan Illich estar, inclusive no casamento. Tem um trecho que fala assim: tudo isso contribuiu para tornar mais urgente a construção de um muro que o isolasse da vida familiar, transferindo o centro da gravidade da sua existência para o trabalho. Então ele começa a ficar enclausurado nesse lugar do casamento, da família, não sabe como lidar e começa a focar completamente a sua existência, os seus planos, as suas necessidades no campo do trabalho. Então vai das experiências para exercer uma função, dos encontros para uma vida sendo performada a partir de papéis sociais muito bem definidos e de uma vida vivida segundo aparências. Então chega um momento que ele perde o seu cargo que ele ocupava no trabalho e aí tudo desaba. Ele começa a experimentar um estado de tristeza, de melancolia, de depressão mesmo, não consegue lidar com isso que já estava centralizado na sua própria vida. Tem um trecho que fala assim: livre das obrigações oficiais, experimentou pela primeira vez não um simples tédio, mas uma insuportável depressão. Então ele não consegue lidar com o fato de não ter isso, o trabalho como eixo da sua vida, que é justamente o alicerce que sustentava naquele momento. E aí ele perde isso e entra num estado depressivo, mostrando também que o trabalho não era apenas uma atividade que ele exercia para o sustento dele e da família, enfim, mas era o eixo existencial da sua própria vida, aquilo que segura, né, um movimento desejante ali que seja da sua vida. E aí vai chegando um momento na história que ele se depara com uma doença. E é muito interessante que ao longo de toda a sua vida ele não para prestar atenção nele mesmo, no que ele deseja, no que ele sente, no que ele gostaria de viver na sua vida. Isso não foi questionado em nenhum momento. Sempre era olhar, né, para fora, para o que o outro espera de mim, para o que eu preciso fazer para que os superiores, para que essa classe social que eu tanto admiro, que eu tanto almejo, que eu tanto busco que ela olhe para mim, né, que me dê uma validação. Em nenhum momento o Ivan Illich olhava para si mesmo, de entender quem sou eu, né, nesse lugar, o que eu posso ser,
O que que eu desejo para minha vida? Quais são os meus, para além disso, né? Para além desses papéis sociais, qual que é a minha vibe? Qual que é o meu lance? Né? Isso, o Ivan Illich não se permitia olhar para isso, olhar para si, né? Então, é interessante que quando ele percebe essa doença, quando essa doença acomete Ivan Illich, ele fica completamente debruçado em si mesmo, porque essa doença ela é tão cruel com ele que ele não consegue pensar em mais outra coisa além, até tem a descrição, né, no texto, que ele precisa olhar para isso que dói. Ele não consegue fazer outra coisa além de olhar para si mesmo, né? Além de perceber as movimentações do seu corpo, além de perceber o que está acontecendo ali no estômago de enfim, uma doença, né? Que essa doença, ela convoca ele a esse olhar para si mesmo, dentro desse quadro, né, que ele se vê adoecido mesmo, algo que ele nunca considerou fazer ao longo da vida. E aí essa doença convoca ele para isso, né? E nessa convocação, ele também começa a perceber coisas ao redor da sua vida, ele começa a pensar sobre a sua vida, né? Então, o livro é justamente o Ivan Illich olhando para a sua vida, percebendo o que estava vivendo, quais são as relações que ele estabelecia na sua vida, a partir desse momento que ele começa a adoecer e começa a perceber, peraí, eu tô sentindo que eu, de fato, vou morrer em breve. E aí ele começa a questionar toda a sua vida que ele estava vivendo até aquele momento. Começa a perceber quão falsidade acontecia ali nas suas relações, tanto as relações com fora, tanto as relações com ele mesmo, que ele começa a perceber que eram relações falsas. E tem um trecho no livro que ele fala assim: essa falsidade em volta e até mesmo dentro dele envenenou os últimos dias do Ivan Illich. E ele vai relembrando essa vida, ele vai fazendo essa autoanálise nesse momento que ele está experimentando também um processo de morte. Ele começa a pensar sobre a sua infância. E aí ele diz assim: lá na infância havia alguma coisa realmente agradável, mas a pessoa que conhecera essa felicidade já não existia. Então, ele começa a rememorar, a pensar sobre esse momento que era criança e que lá tinha uma alegria genuína, que lá existia uma potência vital que movimentava ali um desejo genuíno dele e que isso foi se perdendo, isso foi enfim, deixado de lado. Num determinado momento desses pensamentos, dessas divagações do Ivan Illich, ele começa a se perguntar, né? Talvez eu não tenha vivido uma vida boa, talvez eu não tenha vivido uma vida que eu realmente gostaria de viver. E imediatamente ele descarta essa ideia e diz que não tem nada a ver, não é isso, isso não é verdade. E por que que ele faz isso? Porque ele pensava que viver uma vida correta, viver uma vida seguindo as normas sociais, viver uma vida seguindo os parâmetros do que o outro diz ou ele pensa dizer que ele deve fazer, como ele deve viver, isso por si só já era o parâmetro de viver uma vida boa. Mas ao mesmo tempo que ele vai pensando isso, há uma agonia, há uma angústia que está junto com essa doença, que não é só uma angústia, uma dor orgânica, mas é uma dor existencial, é uma angústia existencial de se confrontar com a própria vida nesse momento. E é aí que finalmente vem a pergunta: e se realmente eu tiver vivido uma vida errada, uma vida que não tem nada a ver com o que talvez eu gostaria de viver? E o que impedia o Ivan Illich de se fazer essa pergunta quando ele estava vivendo ali a sua vida, quando estudante ou quando conheceu a sua namorada e que depois ele foi casar, ou ao longo da sua vida, não só nesse momento que ele está
num processo de morrer mesmo. O que impedia é justamente essa insistência que ele tinha em dizer que a sua vida era definitivamente boa, justamente por entender que ele vivia uma vida correta. Só que era uma vida correta segundo os parâmetros do outro. Não houve espaço, não se deu esse espaço de construir os seus parâmetros ou de parar para prestar atenção em si mesmo. Ele só faz isso nesse momento que ele está nesse processo de doença, que ele está prestes a morrer. Então não é definitivamente o sofrimento que impede a transformação, que impede construir uma vida diferente, mas é a narrativa que a gente faz sobre nós mesmos, o que a gente taxa como a verdade sobre a nossa vida e fica ali repetindo aquilo ali sem abertura, sem flexibilidade, numa rigidez tanta que não te dá brecha para olhar para olhar com um outro olhar, para fazer uma autoanálise, para se perceber de uma outra forma, ou para questionar mesmo a própria vida que você está vivendo. Por que não? Acho que o livro ele traz muito esses questionamentos. Para o Ivan Illich, ele só começa a perceber esse processo de vida, né, esse processo de vida que é transformação, que é escolha, que é mudança, que há essas possibilidades de abrir outros caminhos. Ele só começa a perceber isso quando ele está vivendo um processo de morte, ao mesmo tempo ali. E isso é muito doloroso de perceber junto, né? E lendo a história e percebendo isso junto com ele. E ele está ali no fim da sua vida. Então, esse livro sobre a morte de Ivan Illich não é somente um livro que fala sobre morte, esse momento difícil, o qual todos vamos passar, né? A gente não é imortal, todos vamos morrer um dia. Então, o livro não é só sobre isso, obviamente. Ele é justamente sobre esse processo de viver, de como é importante olharmos para isso de forma mais cuidadosa, de forma mais atenta, sensível e prestar atenção na sua vida, se responsabilizar pela própria vida. Acho que esse é o mais importante. Imagina o risco de passar uma vida inteira sem se perguntar: essa vida que eu estou vivendo, ela é realmente minha? Ela realmente faz sentido para mim? Ou é apenas uma vida que esperassem que eu vivesse? Quantas escolhas na sua vida realmente foram suas? E quantas foram apenas respostas ao que esperavam de você? Bom, era isso que eu queria trazer sobre esse livro, que eu recomendo bastante que você leia. Se você leu, se essas questões te atravessaram aí de alguma forma, te fizeram pensar alguma coisa, te conectaram com alguma coisa que você já foi, né, pensando enquanto você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários, que eu quero saber, vou gostar de ler a sua opinião sobre o livro, o que te afetou, como que te atravessou aí, me conta aqui nos comentários. Bom, por hoje é isso, vou pedir novamente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, que você me ajuda muito, ajuda o canal a crescer, ele é bem pequeno ainda, então quando você curte, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e aí as outras pessoas vão conhecer o meu trabalho. E, enfim, vou deixar o link do livro aqui embaixo, se você quiser adquirir pelo meu link, você me ajuda também fazendo isso. E nos vemos no próximo vídeo.